Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Antífona. O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Salmo 93, versículos 11 a 15. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e que eles são vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu instruíste e a quem ensinaste a tua lei.
a fim de o pôres em descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o pecador. Porque o Senhor não repelirá seu povo e nem desamparará a tua herança, até que ele faça ver a justiça dos seus juízos, e os que são de coração reto se unam a ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e que eles são vãos. E quisera Deus, então, que nós não tivéssemos, então, pensamentos vãos. Glória a Deus, se nós já estamos num ponto da conversão em que passamos a maior parte do nosso tempo de forma produtiva, pensando nas coisas de Deus, pensando em servir a Deus ao invés de pensar em servir ao mundo. Porque quem serve ao mundo, quem está no mundo, quem se serve do mundo também, na verdade está servindo ao demônio. E nós, então, precisamos servir a Deus e vigiar os nossos pensamentos, porque o problema é assim, muitas vezes o pensamento não é seu. Vem o demônio e já começa a soprar no seu ouvido pensamentos em primeira pessoa, como se fosse você. O pecado, muitas vezes, tem os demônios, são vários, né? Tem os demônios que vêm com aquele pecado assim básico. Aquele que fala em terceira pessoa, olha só aquilo, você viu o que está acontecendo? Olha, bom, isso aí está em terceira pessoa, né? Você olhe lá aquilo, então já está em terceira pessoa. Mas quando é em primeira pessoa é mais perigoso. Puxa, olha o que eu estou vendo, olha, você entendeu? Começa em primeira pessoa, aí não é, ei, você olhe o que eu estou vendo, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Pronto, esse é o pior que tem. Porque num primeiro momento você não identifica logo de cara. Você vai ficando mais esperto, mais experiente em lutar contra o demônio. Bom, o Satanás vai mandando também demônios mais experientes contra você. E aí então o jogo muda de nível, que eu sempre falo. O joguinho, né? Quem já jogou joguinho, viu o neto jogando joguinho, o filho jogando joguinho, o jogo muda de nível, ele vai ficando mais difícil. E o jogo aí também, a guerra muda de nível. Então você começa a não identificar mais. O pior é que você começa a achar que o pensamento é seu. Você começa a achar que é você que está pensando isso. E como você acha que é você que está pensando isso, você para ver a sua ideia. Sim. Olha, você começa a avaliar a sua ideia, não é a sua ideia, é do diabo, mas você começa a avaliar como se fosse sua. E de repente você começa a dar uma chancinha para aquela ideia e começa até a pensar, nossa, como é que eu estou pensando isso? Olha aqui, não tinha mesmo, é verdade. Nossa, você começa a conversar com você mesmo. Não, você está conversando com o diabo. Isso aí é perigosíssimo. Nessa hora que você identifica que o pensamento não é seu, é na hora eu renuncio a você, vai-te em nome de Deus, da Virgem Maria, na hora. Não tem outra coisa que você possa fazer a não ser renunciar na hora e pedir perdão ao Senhor. Então, quando começa pensamento estranho, que você tem assim uma certa ideia que é pensamento, inclusive, pecaminoso, você já corta. Sim, aí começa, quando você percebe que aquilo está errado, aí o mesmo demônio já começa para você, tá vendo? Pecou, hein? Você não presta mesmo, né? Você só peca, hein, carinha? Olha, sinceramente, é inferno para você. Tô te esperando, tá? E outras coisas nesse sentido. E aí é aquela hora que você fica desesperado, apavorado. Eu pequei. Calma, você pecou se você entrou na dele. Se você não entrou na dele, todo o pecado é dele mesmo. O seu não, é só você renunciar. Renuncia que corta na hora. Porque simplesmente o seu livre-arbítrio tem que ser respeitado. Até o Senhor, que nos deu o livre-arbítrio, Ele mesmo que nos criou, respeita o nosso livre-arbítrio, o demônio é obrigado a respeitar a nossa escolha. A partir da hora que você renuncia, isso tem uma força imensa, é uma força tremenda contra a tentação. Então, nessa hora, começa a aprender a fazer diferente. Você começou com aquela ideia furada, você começou, isso aqui não tem nada a ver. Vai-te em nome de Deus, da Virgem Maria, e renuncia. Você, Senhor, me perdoa, mas o Senhor está vendo, não é o meu pensamento. Olha aí, o demônio, pronto, você cortou. A partir da hora que você desvendou a armadilha do demônio. Então é assim que você vai vencendo o demônio, os demônios em níveis diferentes, cada vez mais difíceis. Você vai resistindo, vai vencendo, inclusive, esses demônios que sopram porcaria na sua cabeça, tentação, na primeira pessoa. E nós estamos numa sociedade infeliz, que ensina para as pessoas que você tem dois lobos dentro de você, um mau e um bom, e qual é aquele que vence? Vovô, qual é o que vence? Historinha, da internet. Pequeno gafanhoto, aquele que
que vence é o que você alimenta mais. Piada de mau gosto. Isso aí não tem nada a ver com a nossa religião. Na nossa religião nós sabemos que é assim, se tem o demônio de um lado, o anjo da guarda do outro. O anjo da guarda te inspirando coisas boas, o demônio só inspirando o que não presta. É isso. E nós estamos bem no meio disso daí. A pessoa escolhe para onde ela quer ir, se ela quer prestar ou se ela não quer prestar. E os nossos pensamentos são vistos todos por Deus, até os pensamentos. Não tem nada que você possa fazer que Deus não saiba. Não tem nada. Você está assim, totalmente transparente na frente do Senhor. O Senhor olha e fala, né? Igual fazia Jesus lá com os fariseus, né? Por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Assim, desnudava o coração dos fariseus na hora, assim, na cara de todo mundo. Infelizmente, com a gente, a mesma coisa. O Senhor também vê o coração. Felizmente, se temos boas coisas no coração, então, meus irmãos, o Senhor vê que nós estamos buscando, nós estamos tentando, nós estamos lutando contra a tentação, nós queremos a salvação e queremos ser de Deus. Então, vê isso também. Vê o esforço que você está fazendo. Glória a Deus que nos dá tão grande graça de ver a nossa tentativa, nosso esforço. Por mais que o caminho, o sucesso do caminho seja menos do que a gente está querendo, ainda seja muito devagar, mas nós estamos forçando aí, estamos carregando a cruz. Também queria o quê, né? Carregando a cruz é mais lento, mas estamos indo em frente todo dia, um passinho a mais com a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor instrui e que ensina a sua lei. É o que o Senhor está fazendo aqui todos os dias, inspirando-nos para que a gente aprenda a lei dele, a cumprir a lei do Senhor. O Senhor chamou a família Sagrada Face de Tours para ensinar a sua lei. E olha que o que nós estamos fazendo aqui não tem paróquia nenhuma nesse mundo que faça. Estudar o Antigo e o Novo Testamento, mas não tem mesmo. E para piorar ainda, ou melhor, para melhorar a situação ainda, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia do século XVIII em português, que é fiel à Vulgata, a Bíblia original de São Jerônimo do século IV, que simplesmente, além de ser em latim, é aprovada por vários e vários papas e concílios, é a Bíblia oficial da igreja de verdade, não tem mesmo, mas não tem para ninguém. Só a Paróquia Sagrada Face de Tours faz isso todos os dias, de manhã e à tarde e à noite. Estudamos aqui, rezamos e estudamos as Sagradas Escrituras da Bíblia do século XVIII, ao vivo, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 9h30 da noite, todo santo dia. Todo santo dia vamos caminhando nas Sagradas Escrituras, e isso é muito bom, porque através disso, além da oração, o Senhor também vai nos ensinando quem é Ele e o que Ele quer de nós, para que a gente possa observar melhor a sua lei. Como observar a lei de Deus se você não conhece? Pois muito bem, aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours você fica conhecendo, para poder então conhecer a lei, guardar no seu coração e colocar em prática. Agora, aí é a hora que vai se separando o joio do trigo. O Senhor vai separando o joio do trigo. Nós, claro, somos o trigo. O joio são essas pessoas que não querem nem saber e escolhem o mundo, escolhem o mal, escolhem a tentação e não estão nem aí. Que tentação nada, tá bom demais, eu quero voltar para esse mundo de novo porque tá muito bom. Como tem um aí que falou para mim outro dia. Certo? É louco, né? Tá bom demais, você deve estar no pecado até aqui, né? Submerso no pecado, já nem percebe mais nada, não sobrou nem o fio do cabelo. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim, o Senhor vai poupar aqueles e vai cuidar daqueles, já está cuidando, daqueles que procuram seguir a sua lei. E vai nos proteger até que passe tudo que vem vindo por aí de ruim, a grande tribulação, a marca da besta, a grande perseguição, sem esquecer do anticristo, e depois então os 3 dias de escuridão. Serão tempos sombrios, serão tempos difíceis que já estão começando, e no entanto o Senhor cuida de nós, e nós vamos atravessar por tudo isso, e vamos atravessar e vamos lá do outro lado, lá no 4º dia depois dos 3 dias de escuridão. Quando você abrir a porta depois dos 3 dias de escuridão e ver tudo destruído aí fora, você também verá que os ímpios e os iníquos foram rapados fora desse mundo, não estão mais aqui para ficar nos perseguindo, disso você pode ter certeza. Então por quê? Porque o Senhor vai nos manter aí em pé
para ver a vitória dele sobre a iniquidade deste mundo. Então, creia, confie, esteja com o Senhor, vigie-se para não pecar, nem ao menos no seu pensamento. Se pecou, já pede perdão na hora para o Senhor. Todo dia aqui, esse é um bom horário, inclusive, para pedir perdão, se reconciliar com o Senhor, se preparar para a batalha do dia seguinte. É batalhando que se aprende, muitas vezes é caindo que se aprende. Caiu, levanta, vamos de novo. Caiu, levanta, vamos de novo. Presta mais atenção para não cair no mesmo lugar amanhã. E vamos em frente na estrada que vai dar lá no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos lá então para a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 9 a 16. A viúva seja eleita para ajudar a igreja, não tendo menos de 60 anos, a qual não haja tido mais de um marido, aprovada com testemunho de boas obras, se educou a seus filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se acudiu ao alívio dos atribulados, se praticou toda boa obra. Mas não admitas viúvas moças, porque depois de terem vivido licenciosamente contra Cristo, querem casar-se, tendo a sua condenação, porque fizeram vã a primeira fé. Além disso, vivendo também na ociosidade, elas se acostumam a andar de casa em casa, não somente feito ociosas, mas também faladeiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, criem filhos, governem a casa, que não deem ocasião ao adversário de dizer mal, porque já algumas se perverteram por irem atrás de Satanás. Se algum dos fiéis tem em casa viúvas, mantenha-as, para que não sejam pesadas à igreja, a fim de que haja o que baste para as que são verdadeiramente viúvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo está organizando a igreja. São Paulo está organizando a igreja nascente. Então, ele recomenda que para o serviço da igreja, para aqueles que vão ajudar na igreja, sejam então aí assim assimiladas a seitas viúvas, mas viúvas mais velhas, não viúvas moças. Porque viúvas moças, de repente, podem aí folgar, né? Na época, né? Podem aí estar folgando na igreja, a igreja fica sustentando, a pessoa não tem mais que trabalhar e começa a ir de casa em casa com fofoca, arrumando aí até mesmo homens dos outros, das outras, né? E isso tudo é um vexame terrível, um pecado enorme para a Santa Igreja. Mas São Paulo também, aqui ele está falando especificamente das viúvas, né? Mas eu queria lembrar que São Paulo também nos fala das moças. Em primeiro lugar, ele recomenda que as moças e os moços, se for possível, não se casem, dediquem a vida a Deus. Vivam em continência como ele próprio. Mas se não for possível, então se casem. Ele diz, é melhor se casar do que se abrasar, né? Então São Paulo é assim, ele incentiva que as pessoas, inclusive, levem uma vida religiosa. E caso essa não seja a vocação da pessoa, que então a pessoa se case. Agora, em enviuvando, que as mulheres, então, prestem serviço à igreja, e só a igreja, de preferência, pessoas honestas, pessoas que enviuvaram uma única vez, não ficaram aí, né? Faz aí de ser viúva a profissão, né? Começa a passar de marido em marido, morre um, morre meio viúva negra, né? Morre um, morre outro, morre outra coisa horrível, né? Então, está organizando a igreja. Nosso tempo, que nós estamos no final dos tempos, esses tempos que são os últimos, o Senhor então está organizando também a sua igreja. O Senhor está organizando a Santa Igreja nas casas, nas igrejas domésticas, nos chamando para o serviço. Olha que não é fácil. Eu sei das dificuldades que vocês têm porque vocês me contam, as perseguições e incompreensões. Outro dia teve um rapaz aqui da paróquia que ele falou assim, professor, eu estou desconsolado porque é assim, né? A minha família, eu falo com todos os parentes, ninguém quer saber da igreja verdadeira. Olha, só a minha esposa e minha filha que seguem, graças a Deus. Se a sua esposa e a sua filha seguem, então já dá glória a Deus, porque a maioria aqui está sozinha em casa. Às vezes tem uma irmã que está junto, que também está, ou o marido, ou a esposa. Glória a Deus para aqueles que têm mais que um na mesma casa e que já estão no caminho certo da Santa Igreja. Olha, realmente agradecer a Deus todo dia, que é uma graça muito grande. E também não é só porque você está sozinho que você vai desistir. Continue no caminho da fé e reze pela conversão dos pecadores. Deixa vir a grande tribulação para você ver o que você vai ver. Gente, o que vem aí vai converter muita gente. E vai converter tanta gente que, como tem uma profecia reconhecida pela Santa Igreja de uma santa, me falhou o nome agora, ela diz que o número de convertidos vai ser tão grande que até os eleitos vão se espantar.
Ué, um quarto da população mundial vai sobrar. No Brasil aí são 50 milhões. Na sua cidade são quantos? Na minha aqui dá uns 800, 900, que a cidade é pequena, não tem nem 4 mil habitantes. Na média, né? Vai ser isso daí. Mas a gente olhando hoje, você acha 50 milhões de convertidos no Brasil? Claro que você não acha. É justamente porque tudo que vem por aí vai ser para o bem dos pecadores e não vai ser para a conversão dos pecadores. Aí você reza todo dia pela conversão dos pecadores. A gente não reza? Todo dia. O Senhor mandou rezar pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora mandou todo dia rezar pela conversão dos pecadores. Quando vier a tribulação que é para eles se converterem, a gente vai reclamar do quê? Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque agora eu estou vendo o Senhor mais perto ainda. Eu sei que o Senhor está chegando mais perto, porque a grande tribulação já é um baita de um sinal. E olha as conversões que estão acontecendo. E estejamos com o coração cheio de Deus para falar de Deus para essas pessoas, não de política. Nem se enfie nisso. Nada de política, nada de nada. É falar de Deus para as pessoas. Muita gente vai querer ouvir você ainda. Por isso, estude bastante. Vamos continuar aqui conhecendo o nosso Deus para poder falar de Deus para as pessoas, levar aqueles que realmente eles precisam. Porque o mundo só precisa de Deus, o resto vem por acréscimo. E, infelizmente, é exatamente Deus que o mundo não procura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças
e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.